Qual é a diferença básica entre língua portuguesa para uma redação discursiva, argumentativa, narrativa, descritiva, enfim, e uma redação jurídica ou uma redação oficial? Do ponto de vista da língua, da linguagem que você vai utilizar, é praticamente zero. A linguagem precisa ser culta, na medida do possível, a linguagem precisa ser correta, ela precisa ser coesa, ela precisa ter coerência, não é? A revisão do seu texto precisa acontecer em quaisquer desses tipos de documentos, porque quando você fala de uma redação discursiva, como por exemplo uma dissertação, que é muito cobrada num concurso público ou em um exame vestibular e assim por diante, quando você faz um texto narrativo, que geralmente é cobrado em escolas de ensino secundário, ensino médio, ou quando você faz um texto descritivo, que é muito utilizado, por exemplo, por policiais civis e militares, quando o policial militar se depara com um acidente na rua, por exemplo, e ele precisa rapidamente lavrar um termo, geralmente esse termo é chamado de termo circunstanciado, ou ele lavra na hora, ou então é lavrado dentro de uma delegacia de polícia civil, quando o policial militar para lá se dirige com as pessoas que participaram daquele acidente. Então é lavrado um termo circunstanciado, e esse termo ele carrega consigo uma linguagem descritiva. Mas não importa o tipo de documento que você venha fazer, só tem uma coisa que é comum a todo e qualquer texto em língua portuguesa: é a correção, a coesão, a coerência, a organização das ideias, o encadeamento das ideias, ou seja, uma ideia que deveria estar no final de um texto para concluir uma informação, ela não pode vir no início, percebeu? Então, aquela velha estrutura que todos nós conhecemos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você coloca a ideia central daquilo que você pretende discutir logo abaixo, e geralmente quando você pretende discutir, você discute de preferência buscando também exemplos de pessoas, de órgãos, de instituições que possam trazer credibilidade para dentro do seu texto, como, por exemplo, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um censo, não é? Ou então no caso do advogado, quando ele traz para dentro da sua petição a jurisprudência de um determinado tribunal. Ou seja, a redação ela é uma só, o texto é um só em língua portuguesa. O que vai modificar é qual é o objetivo desse texto, para onde ele vai. Se ele vai para o judiciário, ele vai ser carregado de linguagem jurídica, e aí a gente chama isso de redação jurídica. Se ele vai, por exemplo, para um órgão público, ou seja, o cidadão é servidor público e está escrevendo um documento, um memorando, um relatório, um ofício para outro órgão também público. Então, este documento será carregado da chamada linguagem oficial, porque é uma redação oficial. Ele tem que ser conciso, ele tem que ser coeso, ele tem que ser direto, ele tem que ser objetivo, ele tem que dizer o máximo com o mínimo de palavras, ok? Ele não pode dar margem para uma dupla interpretação, não pode ser um texto dúbio, ambíguo, ok? Muito bem, quando você vai fazer aquela velha prova de concurso público que cobra redação de você, tem lá uma redação com 30 linhas, então você tem que saber distribuir as ideias dentro desse documento, de maneira que você consiga dizer tudo o que precisa ser dito, tendo começo, meio e fim, de forma lógica, ligado pelos conectores, de forma correta, que são as conjunções, os advérbios, as preposições, muito bem estruturadas dentro do seu texto, ok? Então, quando a gente fala de redação, a redação é um termo muito abrangente. Por quê? Porque ela não pode ser direcionada para uma única coisa. Neste momento aqui, eu estou debatendo com vocês a única coisa que é comum a todo e qualquer documento. Essa coisa se chama língua portuguesa. De preferência, língua portuguesa culta, de preferência. Não aquela culta no sentido de ser erudita, mas a linguagem culta no sentido de você usar ao máximo o melhor da língua, não é? Evitando gírias, evitando jargões,
evitando a linguagem de baixo calão, evitando a linguagem coloquial, não é? Evitando a linguagem, digamos assim, daquela estrutura menos favorecida da sociedade, ok? Então, sejam bem-vindos ao nosso curso de redação. É uma satisfação enorme ter você aqui.